Roberto descansava em uma espreguiçadeira, aproveitando sua vida relaxada e um copo de bebida fria na mão. Estava no pátio da casa de campo de seus pais, junto à atraente piscina de águas turquesas. Seu pai, o prefeito da cidade, sempre fora uma figura influente e protetora, cuidando dele desde a infância. No entanto, às vezes seu comportamento era insuportável, com repreensões frequentes e ameaças de intervir em sua educação para que seguisse seus passos na política, algo que Roberto havia se recusado a fazer. Em muitas ocasiões, seu pai o punia retirando temporariamente o apoio financeiro. Felizmente, sua mãe sempre intervinha, encorajando-o e defendendo-o contra a rigidez de seu pai. Roberto gostava do estilo de vida luxuoso, cheio de festas, viagens, carros caros e relacionamentos amorosos. Aos 22 anos, ele desfrutava desses prazeres, mas sabia que uma fase mais séria se aproximava. Precisava estudar direito, curso no qual ingressou graças à influência de seu pai. Embora contasse com um contato na universidade que lhe oferecia aprovar os exames por um custo acessível, Roberto se orgulhava de resolver seus problemas sem depender sempre de seu pai, que sempre jogava na sua cara toda a ajuda que lhe prestava. Foi assim que Roberto decidiu não incomodar mais seu pai por bobagens, mas agora enfrentava um novo problema. O jovem estava decidido a resolvê-lo ele mesmo, já que era a terceira vez que algo assim acontecia e ele tinha experiência nesses assuntos. Alguns meses atrás, ele havia conhecido uma garota em uma festa noturna. Ela era bonita, mas modesta e tímida, algo raro nesses tempos. Provavelmente, esse traço de Emília foi o que atraiu Roberto para ela. Com curiosidade e vontade de experimentar novas sensações, Roberto se aproximou de Emília para conhecê-la melhor. Descobriu que era a primeira vez dela em uma festa noturna. Embora a noite não estivesse planejada para terminar ali, as circunstâncias o levaram nessa direção. Apesar de não prestar muita atenção à história de Emília, ele lhe propôs um passeio de carro pela cidade, aproveitando a beleza da noite. Emília aceitou, já que não gostava da música alta nem da multidão, e não queria ficar mais tempo na festa. Desde o início, a atitude de Roberto foi agradável para Emília. Ao olhar para ele com olhos cheios de admiração, sua timidez a tornava ainda mais atraente. Roberto levou Emília a uma tranquila zona campestre nos arredores da cidade, seu lugar habitual para esses encontros. Esse local, afastado e romântico, foi o cenário onde tudo aconteceu. Para surpresa de Roberto, descobriu que era o primeiro homem na vida de Emília, o que foi uma experiência completamente nova para ela. Depois, a levou para casa e pediu seu número de telefone por cortesia, sem intenção de ligar para ela. Encontrarão-se mais 2 vezes. Roberto sentia uma atração por Emília, apreciava sua humildade e sua falta de exigências, olhando para ele como se fosse o dono do mundo. No entanto, começou a se entediar, percebendo-a formal demais. Além disso, chegou o momento em que seu pai o enviou para um acampamento de idiomas no exterior para melhorar seu domínio da língua e garantir-lhe um bom emprego após completar sua carreira. Surpreendentemente, Roberto recebeu a notícia com alegria, vendo uma oportunidade de viver novas experiências. A viagem foi animada e ele logo deixou de pensar em Emília completamente. Mas, no final, Emília mesma fez com que Roberto se lembrasse dela. Conservando seu número de telefone, ligou para dar uma notícia inesperada: estava grávida. Não era a primeira vez que algo assim acontecia com Roberto, mas não deixava de ser uma situação incômoda. Combinaram de se encontrar para conversar em uma cafeteria em frente à universidade. Emília havia sido criada por sua avó desde a 5ª série. Nunca conheceu seu pai e sua mãe havia morrido jovem devido a uma doença cardíaca. Viviam em um pequeno apartamento nos arredores da cidade, sobrevivendo com a modesta pensão de sua avó e a pouca ajuda que recebiam. Apesar de suas circunstâncias,
Emília havia crescido sendo uma pessoa forte e determinada. Emília teve uma vida difícil e aspirava a se tornar independente em breve e gerar renda. Seu interesse profissional se concentrava na medicina, com o desejo de ajudar as pessoas e evitar histórias tristes como a sua, crescendo sem sua mãe. Por isso, Emília decidiu estudar medicina após completar o ensino médio. Os anos de estudo passaram rapidamente para Emília, que gostava das aulas, conferências e tinha uma paixão especial pelas práticas. Sabia que havia escolhido a carreira certa. Após se formar, conseguiu um emprego como enfermeira em um hospital local e começou a receber um salário. De repente, a vida se tornou mais fácil para ela, agora podia comprar as roupas e os calçados que realmente gostava, em vez daquelas peças que antes lhe pareciam inacessíveis. Também podia ir ao cinema com amigas e até viajar com elas. Quando tinha 22 anos, Emília recebeu um convite de suas amigas para ir a uma boate noturna, uma experiência completamente nova para ela. Embora tenha aceitado, não gostou do ambiente, o local estava lotado de gente, cheio de fumaça, com música em um volume ensurdecedor e pouca iluminação. Emília percebeu que não tinha perdido nada ao não participar desse tipo de evento anteriormente. Estava prestes a ir para casa quando, de repente, ele apareceu, um rapaz atraente e esbelto, vestido com estilo e roupas de marca, como se fosse um modelo de anúncio publicitário. Ele exalava um perfume masculino requintado e usava um grande relógio chamativo no pulso. Parecia divertido e claramente demonstrava interesse nela. "Sou Roberto", anunciou, estendendo a mão para Emília. Ela sorriu timidamente, apertando suavemente sua mão quente e respondeu com seu nome. "Você é muito bonita", Emília observou Roberto, olhando-a seriamente nos olhos. Emília sentiu um arrepio percorrer sua espinha diante do olhar intenso e das palavras dele. Apesar do barulho ao redor, ela se sentiu momentaneamente isolada do resto do mundo, focada apenas nesse jovem intrigante que havia surgido do nada. Roberto a convidou para tomar um ar fresco fora do clube, longe do barulho ensurdecedor. Ela aceitou com um leve aceno de cabeça. Saíram e se encontraram em um terraço tranquilo, onde a noite estava fresca e as luzes da cidade brilhavam à distância. Enquanto caminhavam, Roberto se mostrou encantador e confiante. Contou-lhe sobre sua paixão por carros e suas frequentes viagens. Emília, embora inicialmente retraída, sentiu-se cada vez mais à vontade na companhia dele. Roberto a ouvia atentamente quando ela falava sobre seus estudos e sobre como havia chegado à medicina pelo desejo de ajudar os outros e evitar tragédias como a sua. Depois de um tempo, Roberto sugeriu um passeio em seu carro para continuar conversando em um ambiente mais tranquilo. Emília aceitou, intrigada e ansiosa para conhecê-lo melhor. O carro de Roberto, um elegante esportivo, refletia seu estilo de vida luxuoso. Enquanto percorriam as ruas iluminadas, Roberto continuou elogiando-a e fazendo-a rir. Emília sentia-se atraída por ele, por sua confiança e seu carisma. Emília sabia o que estava por vir, mas não estava preocupada. Afinal, tinha 22 anos e era adulta, confiante em si mesma e em suas decisões. Roberto foi seu primeiro homem, e ela se alegrava de ter encontrado alguém assim, confiando que seu relacionamento duraria para sempre. Imaginavam um futuro juntos, cheio de promessas e momentos felizes. No entanto, logo percebeu sua própria ingenuidade. Após 2 encontros mais, Roberto desapareceu sem aviso prévio. Emília esperou pacientemente por sua ligação, mas ao tentar contatá-lo ela mesma, não recebeu resposta. Passava horas ouvindo longos toques no telefone, o que a inquietava cada vez mais. Perguntava-se se algo havia acontecido com seu namorado. A incerteza a consumia e sua mente imaginava os piores cenários. Quando finalmente obteve uma resposta, foi uma mulher que se identificou como a governanta da família Herrera.
garantiu a Emília que Roberto estava bem e simplesmente havia viajado para um acampamento de idiomas, onde permaneceria até o final do verão. Ele havia viajado sem se preocupar em avisá-la, como se seu relacionamento não significasse nada para ele. Emília sentiu lágrimas quentes brotarem de seus olhos. De repente, pôde ver seu breve relacionamento de uma perspectiva diferente, e tudo fez sentido. Estava profundamente apaixonada por ele, desejando estar perto dele o tempo todo, e ele simplesmente estava brincando com ela. A dor da traição e a decepção se misturaram. Emília, uma jovem inocente e profundamente apaixonada por ele, passou uma semana mergulhada em uma dor constante. Durante esse tempo, chorou em silêncio em seu travesseiro, experimentou episódios de raiva e momentos de apatia. Embora tentasse esconder seu estado de ânimo de sua avó, esta percebeu rapidamente que algo estava errado. Sem sobrecarregá-la com perguntas, a avó procurou apoiar sua neta em tudo o que podia. Finalmente, Emília superou a situação, convencendo-se de que era algo que poderia acontecer com qualquer um e que deveria ser mais cautelosa no futuro. Quanto a Roberto, era crucial esquecê-lo de uma vez por todas, pois ele certamente não pensaria nela no dia de seu retorno. No entanto, pouco depois, Emília teve que enfrentar outro trauma emocional. De repente, percebeu que não se sentia bem e experimentava náuseas constantes. Embora quisesse atribuir isso ao estresse e à ansiedade, 2 linhas vermelhas no teste de gravidez confirmaram seus piores temores: estava grávida. Isso também significava que Emília agora tinha uma razão importante para se reunir novamente com Roberto, e se conseguisse recuperá-lo como seu namorado, tudo mudaria. A notícia que ela tinha para dar era incrível. Com paciência e esperança, Emília esperou a chegada do outono e finalmente ligou para Roberto. Desta vez, ele atendeu a chamada. Embora não reconhecesse de imediato a voz de Emília, logo a identificou e fingiu estar feliz em ouvi-la. Emília não pôde se conter mais e compartilhou a notícia com voz trêmula. Houve um momento de silêncio, tenso e carregado de incerteza. Em seguida, com um tom sério, Roberto propôs se encontrarem em uma cafeteria perto da universidade para falar sobre tudo. Emília sentiu uma mistura de nervosismo e emoção por esse encontro e se preparou cuidadosamente, escolhendo um vestido que realçava sua figura ainda sem mudanças e aplicando um pouco de maquiagem para realçar sua beleza natural. Ansiosa, chegou ao local do encontro meia hora antes, incapaz de conter a mistura de esperança e medo que sentia. O tempo passava lentamente, e cada minuto de atraso de Roberto aumentava a ansiedade de Emília. Finalmente, ele chegou, parecendo um pouco mais maduro e cansado do que ela se lembrava. Sentou-se em frente a Emília e tomou a iniciativa na conversa, tentando manter um tom calmo. Lamento muito que isso tenha acontecido, é evidente que não deveria ter acontecido, disse Roberto, com uma voz que tentava transmitir sinceridade. Embora não sentisse realmente culpa, sabia por experiência que expressar arrependimento facilitava a comunicação com as mulheres. Sinto muito que você tenha que passar por tudo isso, acrescentou, buscando as palavras adequadas. Emília, com o coração batendo a 1000 por hora, respondeu com um esforço de tranquilidade: não se preocupe, no início eu estava assustada, mas agora estou bem. Roberto queria saber de quantas semanas estava Emília. Estou de quase 11 semanas, respondeu ela com um sorriso. Então, Roberto sugeriu: ainda estamos a tempo de interromper. Emília notou que Roberto demonstrava um conhecimento notável sobre o assunto delicado. Vamos agora mesmo. Na clínica particular de um amigo do meu pai, faremos isso rápido. Não se preocupe com o custo, eu te levarei no meu carro para que você não precise ir de ônibus, disse Roberto. Emília ficou atônita com o que acabará de ouvir. Durante o verão, havia se preparado para ser mãe e começado a sentir afeto pela pequena vida que crescia dentro dela.
Inclusive havia compartilhado a notícia com sua avó para que soubesse que a família iria crescer. A anciã ficou tão impactada que teve que tomar sua medicação para o coração e começou a chorar. Ela desejava um futuro diferente para sua neta e nunca havia imaginado que Emília pudesse enfrentar a maternidade solteira. A avó estava convencida de que o namorado de Emília, a quem tinha visto apenas 3 vezes, renunciaria à paternidade, e infelizmente, tudo parecia indicar que estava certa. Emília, com uma mistura de tristeza e determinação, expressou com sinceridade: realmente não esperava essa reação. Seus olhos buscavam algum sinal de compreensão em Roberto, mas o que encontrou foi um olhar frio e distante. Roberto respondeu de maneira direta e cortante: escuta, o que você esperava? Nos encontramos apenas algumas vezes, não te fiz promessas. Mal nos conhecemos, e você também não me conhece. Agora, de repente, você fala sobre ter um bebê. Sério? Vamos à clínica agora, ou será tarde? As palavras de Roberto ressoaram como um golpe no peito de Emília. Sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Com voz firme, mas trêmula, respondeu: não farei isso. Naquele momento, a imagem perfeita que havia construído de Roberto se desmoronou por completo. Já não via o homem encantador e atencioso com quem tinha sonhado compartilhar sua vida. Ela o percebia como um jovem rico e mimado, um filho consentido de um pai influente que sempre teve tudo ao seu alcance sem esforço. Emília se deu conta de que ele havia tido muitas experiências com garotas como ela, e decidiu que não queria mais ter nada a ver com ele. A decepção e a dor a invadiram, mas também uma nova força interna. Sem dizer uma palavra a mais, Emília se levantou de seu assento, pegou sua bolsa e saiu da cafeteria. O sino da porta soou suavemente ao se fechar atrás dela, marcando assim o fim de seu relacionamento com Roberto. O parto ocorreu conforme o planejado e, no hospital de maternidade da cidade, Emília deu à luz um lindo bebê a quem chamou de Luiz. Infelizmente, o menino foi diagnosticado com um defeito cardíaco que, embora não requeresse uma operação imediata, precisava ser monitorado. Além disso, Luiz estava completamente saudável. Emília e sua avó adoravam o menino, e ele respondia com um amor genuíno. No entanto, mal conseguiam chegar ao fim do mês. Emília não podia trabalhar temporariamente, e os modestos auxílios estatais só cobriam o essencial. Apesar das dificuldades, Emília decidiu não pedir ajuda a Roberto, já que não sentia que tinha o direito de fazê-lo. Roberto havia deixado claro que não queria assumir a paternidade. Foi Emília quem insistiu em ter o bebê. Poderia realmente esperar que ele voltasse para sua vida? Luiz cresceu sendo um menino muito inteligente. Aos 4 anos já sabia ler, e aos 5 resolvia problemas de matemática de 2º e 3º grau. Tinha uma grande paixão por aprender e fazia muitas perguntas que muitas vezes deixavam sua avó e Emília perplexas, e elas precisavam buscar respostas na internet para satisfazer sua curiosidade. Quando Luiz começou a frequentar o jardim de infância, Emília pôde voltar ao trabalho. A situação financeira da família melhorou gradualmente, tornando a vida mais suportável. Apesar das conquistas do menino que alegravam sua avó, os problemas cardíacos persistiram e pioraram quando ele completou 8 anos. O médico explicou que era urgentemente necessária uma operação cara e mencionou a quantia necessária. Emília ficou pálida, não tinha como ganhar tanto dinheiro em toda a sua vida e pedir um empréstimo ao banco não era uma opção viável. Mesmo se vendessem o apartamento, não seria suficiente. Fiquem tranquilos, há um fundo que ajuda famílias em situações como essa, garantiu o médico, que sabia como lidar com essas circunstâncias. Hoje mesmo prepararei um relatório sobre o menino e o enviarei à organização correspondente para começar a arrecadar fundos. A única coisa negativa é que muitas vezes leva meses para reunir a quantia necessária, e no caso dele,
quanto mais cedo tiverem o dinheiro, melhor será. Entendo, assentiu Emília, contendo as lágrimas que ameaçavam brotar. Sabia que precisava reunir aquela grande quantia de dinheiro com urgência e que só havia uma pessoa que poderia ajudá-la. Mas se perguntava se essa pessoa estaria disposta a fazê-lo. Durante todos aqueles anos, Emília não tinha deixado de seguir a vida de Roberto. Não o fazia por desejo próprio, mas porque ele se tornará uma figura destacada na cidade, uma estrela do Instagram, amante de festas e conhecido por ser um rapaz divertido. Emília sabia que Roberto tinha dinheiro suficiente para cobrir a operação de Luiz, até mesmo seu carro valia muito mais, sem mencionar os vários apartamentos que também lhe pertenciam. Embora entendesse que não era apropriado calcular as finanças alheias, a situação envolvia a vida e a saúde de seu filho. Roberto era o pai de Luiz. Como poderia não se sentir emocionado ao ver seu próprio filho em um jornal local? Emília havia lido que o pai de Roberto se aposentaria em breve e que, em homenagem a esse evento, seria realizada uma celebração em um restaurante de elite. Claro que Roberto também estaria presente. Era uma excelente oportunidade para falar com ele. Com o coração batendo forte, Emília começou a planejar como abordar a situação. Na noite da celebração, Emília chegou ao restaurante sentindo-se nervosa, mas decidida. O lugar estava cheio de gente elegante, e o ambiente era festivo. Ao entrar, viu Roberto cercado de amigos, rindo e aproveitando a noite. O brilho em seus olhos e a confiança em sua postura lhe lembraram porque tinha sido tão fácil se apaixonar por ele em primeiro lugar. Mas desta vez, Emília não estava ali por amor, estava ali por seu filho. Roberto estava na sala de fumantes do restaurante, refletindo profundamente sobre a noite e tudo o que simbolizava. A grande celebração se devia à aposentadoria de seu pai, que deixava seu prestigiado posto para finalmente desfrutar de um merecido descanso. No entanto, esse novo status de seu pai não augurava nada positivo para Roberto. Aos seus mais de 30 anos, antecipava menos dinheiro, mais sermões e um controle ainda maior sobre sua vida. A essa idade, os sermões paternos resultavam especialmente irritantes, mas não tinha outra opção senão suportá-los, pois qualquer tentativa de rebelião só traria consequências negativas. Apesar de sua idade, seu pai ainda albergava a esperança de transformar Roberto em um homem digno e respeitável. Desde jovem, ele havia proporcionado uma educação de elite, enviando-o às melhores escolas e universidades. Depois, colocou-o em um bom emprego, que era mais uma formalidade do que uma verdadeira responsabilidade, onde ele mal precisava fazer mais do que comparecer ao escritório e passar algum tempo lá. Este trabalho, mais do que uma ocupação, era uma forma de mantê-lo sob vigilância e garantir que estava ocupado com algo, mesmo que superficial. Além disso, seu pai havia comprado um apartamento de 2 andares em uma área prestigiada da cidade, um símbolo de status que qualquer um invejaria. Ele tinha lhe dado um carro caro, o último modelo de uma marca de luxo, e sempre fornecia todo o dinheiro que ele precisava para manter seu estilo de vida extravagante. No entanto, todas essas comodidades vinham acompanhadas de expectativas elevadas e uma vigilância constante. Seu pai insistia que ele deveria trabalhar arduamente para alcançar metas cada vez maiores, estudar para continuar se qualificando e, eventualmente, casar-se com uma mulher adequada que complementasse seu status. Ele até ameaçara retirar-lhe o acesso aos fundos familiares se não seguisse suas instruções à risca. Roberto, mergulhado em pensamentos melancólicos, foi interrompido pela garçonete, que apareceu na sala de fumantes para confirmar um detalhe. "O senhor é Dom Roberto Herrera, certo?", perguntou ela. "Sim, sou eu", respondeu Roberto. "Há uma mulher que deseja falar com o senhor. Ela não está na lista de convidados e não podemos permitir a entrada dela na sala. No entanto, ela está pedindo insistentemente que a chamemos", informou a garçonete. "Se não está convidada,
não pode entrar. Isso é tudo, respondeu Roberto, com um nervosismo palpável. Era precisamente o que ele havia planejado evitar. Mas ela veio com uma criança. Diz que é seu filho, acrescentou a garçonete. Roberto ficou desconcertado. Um filho meu? Pensou consigo mesmo. Sem dizer uma palavra, levantou-se e seguiu a garçonete, repassando mentalmente todas as garotas que havia conhecido recentemente. Ao chegar na entrada, viu Emília esperando por ele. Ele a reconheceu imediatamente, ela ainda era linda, embora parecesse notavelmente pálida e cansada. Seus olhos refletiam uma mistura de ansiedade e esperança. Ao lado dela, um menino de aproximadamente 8 anos segurava sua mão. Roberto não precisava de um teste de DNA, o menino era uma réplica exata dele em suas próprias fotografias de infância. O impacto da cena o deixou sem palavras. Enquanto se aproximava, notava os pequenos detalhes que confirmavam o que já intuía: o cabelo escuro e liso, a forma dos olhos, até mesmo a expressão séria do menino. Era como olhar-se em um espelho do passado. O menino, por sua vez, o observava com curiosidade e um pouco de timidez. Roberto, com o coração batendo acelerado, se preparou. Olá, disse Roberto, desconcertado. Então você o teve no fim. Emília indicou ao menino que fosse até a fonte para evitar que ouvisse a conversa. Sim, ele é seu filho, comunicou. Já percebi. E o que você quer que eu faça? Precisa de dinheiro? Perguntou Roberto. Sim, confirmou Emília. Mas como você ousa me pedir isso? Você decidiu tê-lo. É responsável por ele. Eu te propus outra solução e até ofereci dinheiro para isso. Então, pensando bem, você não pode me exigir nada, expressou Roberto com firmeza. Eu concordo, mas é que... Começou Emília, tentando explicar. Se não está satisfeita, farei com que o menino fique comigo e tirarei sua guarda. Não será difícil fazer isso, e é melhor que você não tente impedir, advertiu Roberto. Pare de tentar me assustar, exclamou Emília. Pelo menos me escute. Eu não teria vindo até você se não fosse por uma desgraça que nos aconteceu. O menino precisa de uma operação ou vai morrer. Você entende isso ou não? E a operação é muito cara, acrescentou Roberto, com incredulidade. Além disso, ele está doente, então isso joga a meu favor. Você deveria ter considerado se livrar dele há muito tempo, se o que está dizendo é verdade. Claro, você acha que inventei tudo isso só para conseguir dinheiro? É isso que você pensa? Replicou Emília, indignada. É exatamente isso que eu penso, expressou Roberto. Conheço muitas garotas como você, todas iguais. Mas devo admitir que sua história é a mais sentimental, isso sim. Você vai ajudar seu filho, sim ou não? Perguntou Emília, ignorando as palavras ferinas. Roberto refletiu brevemente. Vou considerar ajudar um filho que tenha com uma mulher que realmente ame. Mas a este menino eu não conheço e não tenho interesse em conhecer, disse enquanto se virava e voltava ao restaurante. Emília ficou na entrada, observando com tristeza a indiferença de Roberto para com seu filho. Felizmente, o fundo de ajuda arrecadou dinheiro suficiente a tempo para a operação. Luiz passou pela intervenção e se recuperou completamente, continuando seu desenvolvimento a um ritmo mais acelerado que seus colegas. Sua mãe se orgulhava de suas conquistas, e com razão. Ele ganhou várias Olimpíadas acadêmicas internacionais e se destacou em programação desde o 5º ano. Antes de se formar, já estava superando a renda de sua mãe, mostrando um talento e capacidade extraordinários. Durante sua universidade, Luiz, junto com 2 amigos, fundou uma empresa de tecnologia que rapidamente ganhou fama. A empresa escalou com sucesso,
conseguiu importantes investimentos e prosperou graças ao trabalho árduo e à paixão de Luiz. Antes dos 30 anos, ele se tornou um milionário, sendo reconhecido nacionalmente como um jovem talentoso no desenvolvimento de aplicativos. Embora Emília não entendesse completamente as atividades de seu filho, ela reconhecia a demanda e a competição no campo em que ele trabalhava. Emília também estava feliz por sua avó ter vivido para ver o sucesso de seu neto, embora estivesse envelhecida e frágil. Apesar de sua idade e saúde, a avó afirmava que Luiz era a única coisa que a mantinha viva, ansiosa para ver suas novas conquistas. A conexão entre Luiz e sua bisavó era profunda, e ele sempre encontrava tempo para visitá-la e compartilhar seus avanços, sabendo o quanto significava para ela. Esta relação especial adicionava uma camada de gratidão e amor à sua história de sucesso, um lembrete constante dos sacrifícios e esforços que sua família havia feito por ele. Quando Luiz tinha 10 anos, Emília conheceu um homem chamado Vitor em seu local de trabalho. Vitor tentou conquistar o afeto de Emília, que, devido à sua experiência com Roberto, inicialmente desconfiava dos homens. No entanto, Vitor perseverou e finalmente conseguiu demonstrar a autenticidade de seus sentimentos. Emília e Vitor se casaram e tiveram uma filha. Inicialmente, Vitor não fazia distinção entre sua própria filha e o filho de Emília, mas com o tempo ele começou a prestar mais atenção a Luiz. Vitor adorava jogar xadrez com o jovem inteligente e desfrutava de suas conversas sobre diversos temas. Ele apoiou consistentemente todas as iniciativas empresariais de Luiz. Quando Luiz alcançou a idade adulta, ele admitiu várias vezes que seu padrasto foi uma fonte constante de inspiração, proporcionando-lhe novas ideias e congratulando-o, o que ajudou a construir sua confiança e sucesso. A fama de Luiz ultrapassou as fronteiras do país, ele se tornou uma figura regular na televisão, participou de entrevistas e artigos foram escritos sobre ele em revistas e sites especializados. Seu perfil público permitiu-lhe fazer piadas sobre si mesmo e, em determinado momento, um jornalista decidiu que a história de Luiz merecia um livro dedicado a ele, como inspiração para a geração mais jovem, para que pudessem conhecer a vida do bem-sucedido bilionário tecnológico. O repórter, através de seus contatos, descobriu que Vitor não era o pai biológico do talentoso jovem e se interessou em saber mais sobre seu pai biológico. A história foi intrigante e o jornalista conseguiu localizar Roberto. Foi um encontro cheio de melancolia. Roberto estava consumindo álcool em um apartamento desolado, desempregado e dependente de renda mínima por deficiência. Naquele dia, ele sofreu graves ferimentos em um acidente de carro enquanto dirigia sob influência de álcool, um comportamento que já havia repetido várias vezes. Ele considerava o acidente como um presente inesperado do destino, pois não sabia como estaria vivendo de outra forma. Quando o pai de Roberto deixou o cargo de prefeito, sua vida complicou significativamente. As ajudas financeiras que recebia de seus pais diminuíram, deixando Roberto em uma situação vulnerável. Embora tenha passado por períodos de tristeza, seu pai, um homem de ação, não podia ficar inativo por muito tempo. Ele iniciou seu próprio negócio, e inicialmente as coisas pareciam melhorar, no entanto, ele sofreu um infarto repentino que foi fatal. Após a morte de seu pai, Roberto ficou com sua mãe, uma mulher que nunca havia trabalhado fora de casa e dependia completamente do marido. A perda do apoio financeiro e emocional de seu pai mergulhou Roberto em um estado de desespero. Após perder seu emprego, Roberto não sabia nem queria trabalhar, permanecendo apenas por respeito à memória de seu pai. Roberto e sua mãe gradualmente venderam todas as suas propriedades, proporcionando-lhes recursos suficientes para viver confortavelmente por cerca de 15 anos. Durante este tempo, Roberto decidiu se casar e teve uma filha. No entanto, sua esposa logo percebeu que não tinha um futuro promissor ao lado de um homem tão preguiçoso e frívolo como Roberto, e o abandonou. Ela pediu que ele prometesse não incomodá-la ela nem a filha,
uma promessa que Roberto cumpriu prontamente, talvez sendo a única promessa cumprida em toda a sua vida. Sem elas, Roberto se sentiu relativamente mais tranquilo, embora a solidão começasse a se instalar lentamente em sua vida. Mais tarde, Roberto teve que vender a mansão familiar, um símbolo de sua antiga prosperidade, e se mudou para um modesto apartamento. Pouco depois, sua mãe faleceu, deixando-o completamente sozinho naquele pequeno espaço, com apenas um subsídio por deficiência e a companhia ocasional de amigos bêbados que apareciam à sua porta quando ele tinha dinheiro para comprar bebidas. A morte de sua mãe foi um golpe devastador, e sem a figura materna para se apoiar, Roberto afundou ainda mais em desespero e autocompaixão. Com o passar dos anos, Roberto experimentava uma crescente sensação de que o destino havia sido cruel com ele. Ele não sentia empatia por sua situação e acreditava firmemente que ao longo de sua vida só encontrara pessoas ansiosas para obter seu dinheiro. Ele pensava que todos estavam atrás dele, todos exigiam coisas dele, agora que ele mesmo enfrentava dificuldades, não havia ninguém ao seu redor. Sua filha, a quem mal conhecia, não queria vê-lo novamente, e seus pais, as únicas pessoas que o apoiaram incondicionalmente, já não estavam mais. Ele sentia que não era mais necessário para ninguém e tudo o que lhe restava era bebida. Roberto sempre foi um consumidor ávido de álcool desde jovem, encontrando nele um escape da dura realidade. A bebida era seu refúgio, sua forma de entorpecer a dor e o desespero que o acompanhavam. Em estado de embriaguez, era mais fácil para ele suportar sua difícil situação, isolando-se do mundo exterior e de seus próprios fracassos. Foi então que o jornalista chegou à sua casa e começou a fazer perguntas sobre seu filho, interrompendo sua rotina de autocomiseração. Tenho um filho, embora não tenha contato com ele. Por que você está interessado nisso? Disse Roberto, tentando entender a insistência do repórter. Suas palavras eram hesitantes e sua voz, carregada de uma mistura de curiosidade e desconfiança. O jornalista persistiu em falar sobre seu filho, mencionando repetidamente o nome de um jovem rico e famoso. Roberto já ouvirá o nome daquele sortudo várias vezes na televisão e em conversas alheias. Embora sentisse inveja da vida próspera daquele jovem, ele se perguntava qual era a conexão com sua própria situação miserável. Finalmente, no meio da conversa e de suas memórias confusas, Roberto percebeu algo crucial. Aquele jovem milionário do qual falavam, que havia alcançado um sucesso extraordinário, era Luiz, seu próprio filho. Luiz, o menino pelo qual Emília havia solicitado desesperadamente ajuda econômica tantos anos atrás, não apenas sobrevivera, mas também alcançara o status de milionário. A revelação atingiu Roberto com uma força inesperada, deixando-o atordoado. Ele levou as mãos à cabeça, seus pensamentos se agitando caoticamente. O álcool em seu sistema só intensificava suas emoções. Ele reconhecia que, devido ao seu abandono e negligência, era improvável que Luiz quisesse ter algum tipo de relacionamento com ele. No entanto, uma faísca de esperança, alimentada pela desesperança, começou a arder dentro dele. Ele entendia que Luiz era a única pessoa capaz de resolver todos os seus problemas financeiros e oferecer-lhe uma saída da miséria em que se encontrava. Luiz é uma pessoa rica, para ele não seria nenhum esforço. Se eu conseguir um advogado e tentar estabelecer a paternidade, já que os filhos adultos são obrigados a apoiar financeiramente seus pais, refletiu Roberto, agarrando-se a essa ideia como sua última esperança. Em sua mente nublada pelo álcool, a possibilidade de receber apoio financeiro de Luiz parecia um salva-vidas em um mar de desespero. Nesse momento, o jornalista pareceu antecipar seus pensamentos. Não acho prudente tentar contatá-lo. Se estivesse no lugar dele, duvido que desejasse conhecê-lo, além de que não teria sucesso legalmente. Você não esteve envolvido na criação da criança, portanto, não possui direitos de paternidade, concluiu o jornalista, com um tom firme, porém não desprovido de compaixão.
Suas palavras caíram sobre Roberto como uma sentença irrevogável, desmoronando a tênue esperança que começara a se formar. Então, qual é o seu objetivo? Perguntou Roberto, já cansado, olhando para o jornalista com olhos vidrados e uma expressão de resignação. A clareza momentânea de seus pensamentos estava se dissolvendo rapidamente sob o peso da realidade e do álcool. Vou escrever sobre você no meu livro, sempre busco entender melhor meus personagens. Talvez sua história possa servir de exemplo para que alguém tome decisões acertadas na vida, disse o jornalista, enquanto tomava notas rapidamente. Havia um brilho de determinação em seus olhos, uma faísca que contrastava fortemente com a apatia de Roberto. Para o repórter, cada detalhe da vida de Roberto era uma peça valiosa no quebra-cabeça humano que estava tentando montar. Roberto observou o jornalista por um momento, tentando entender sua motivação. Era um homem jovem, ambicioso, claramente apaixonado pelo trabalho. Talvez ele visse na queda de Roberto uma lição que poderia evitar a queda de outros. No entanto, para Roberto, aquelas palavras eram um lembrete doloroso de seus erros e das oportunidades perdidas. Um exemplo, murmurou Roberto, mais para si mesmo do que para o jornalista. Suponho que sempre fui bom em mostrar o que não se deve fazer. O jornalista continuou a tomar notas, aparentemente alheio ao murmúrio de Roberto. Para ele, a história de Roberto não era apenas um aviso, era um testemunho de como decisões e circunstâncias podem moldar uma vida de maneiras inesperadas. Através da vida de Roberto, o jornalista esperava capturar a complexidade da natureza humana, a fragilidade, o desespero, mas também a busca persistente por redenção. Enquanto o repórter se preparava para sair, Roberto permaneceu sentado, sua mente girando entre lembranças do passado e as sombras sombrias do presente. A ideia de que sua vida poderia servir como um lembrete para os outros deixou um gosto amargo. No fim do dia, ele era apenas um homem quebrado, vivendo entre as sombras do que poderia ter sido e o que nunca será. A porta se fechou atrás do jornalista, deixando Roberto novamente em silêncio, cercado pela penumbra de seu apartamento e pelo eco de seus próprios pensamentos. Lá fora, o mundo continuava a girar, alheio à tragédia silenciosa que se desenrolava dentro dessas quatro paredes. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem neste vídeo. Espero que tenham gostado da história e que ela tenha proporcionado uma grande reflexão. Compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares, e comentem se ela deixou alguma lição no coração de vocês. Um abraço.